E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Carolina, estagiária da Unesp. Eu voltei agora para trazer uma devolutiva para vocês da atividade que a gente deixou sobre a geometria molecular, para vocês usarem como lição ou alguma dúvida que tenha ficado, talvez eu possa estar esclarecendo agora, tá? A gente vai trazer um feedback sobre o total da nossa aula. Então, vocês lembram que durante a aula síncrona, durante a tarde, a gente pediu para vocês desenharem a molécula de água e a molécula de dióxido de carbono. E pedimos também para vocês votarem naquelas que vocês achavam que eram mais representativas. Então, o que a gente pediu na atividade posterior? E com base nos fundamentos apresentados nas aulas, qual o fundamento? O modelo de repulsão dos pares eletrônicos, da camada de valência, que foi o que nós passamos na aula gravada. Comente se você concorda, se estas podem ser a melhor forma de representá-los e justifique sua resposta. Então, essas duas foram as moléculas que vocês votaram como as mais representativas, essa trazendo como essa aqui trazendo a água e essa aqui trazendo o dióxido de carbono. Então, a gente vai analisar aqui primeiro a molécula de água. A gente lembra que na representação de Lewis, o que é representado são os átomos da camada de valência. E na água estão envolvidos o hidrogênio e o oxigênio. O oxigênio com 6 elétrons na última camada e o hidrogênio com 1 elétron na última camada. Só queria pontuar uma coisa aqui, que com as respostas que a gente teve de vocês da atividade que a gente viu, muitas pessoas esqueceram da camada de valência. Esqueceram quando se trata de uma ligação dupla, uma ligação simples, que é uma coisa muito importante para a gente conseguir entender a geometria molecular. Tá? Então, a gente tem que reforçar bastante isso em relação aos elétrons da camada de valência. Até porque o modelo que rege a geometria molecular é o modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, né? Então, vamos lá. Então, a gente lembra aqui que na estrutura de Lewis, da molécula de água, o oxigênio estabelece duas ligações com o hidrogênio, com 2 hidrogênios, certo? Então, são duas ligações e 2 pares de elétrons, isolados. Então, nós temos o quê? 4 espécies. Lembra do arranjo e da geometria, a diferença? Então, nós temos quantas espécies? 4, que são 2 ligações e 2 pares isolados, certo? Então, em relação à distribuição espacial dos pares de elétrons, o que a gente tem? Uma distribuição tetraédrica, por conta das quatro espécies que a gente está falando. Porém, o que a gente leva em consideração para trazer essa geometria molecular? Os elétrons ligantes, certo? Então, em relação à geometria da água, nós temos a geometria angular, porque vocês lembram que, devido à repulsão, os elétrons tendem a se afastarem por conta dessa repulsão eletrostática que acontece. Então, aqui a gente tem a angular, porque com os 2 pares de elétrons que a gente tem aqui, os pares de elétrons ligantes vão fazer um ângulo de ligação para poder se afastar e diminuir essa repulsão causada pelos elétrons ligantes e dos pares isolados que a gente tem na molécula de água, que são 2, certo? Então, a representação da geometria molecular da água fica dessa forma. É muito bom lembrar da gente representar os pares isolados, que ele também faz parte da molécula. E trazendo esses pares isolados, também se explica a representação da molécula, a representação geométrica. Então, sempre que vocês desenharem a molécula, é muito bom vocês trazerem também os elétrons dos pares isolados, quando houver, claro. E o dióxido de carbono? Aqui a gente tem a representação de Lewis de cada átomo. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência e o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. O átomo central é o carbono, certo?
Então, ele estabelece duas ligações com cada oxigênio. Aqui foi muito importante e também foi uma coisa que faltou também na resposta de vocês, ou quando vocês concordavam ou não com as representações que foram mais votadas, que vocês esqueciam que o carbono realizava ligações duplas e não uma ligação simples. Quando a gente falou sobre ligações simples, era mais em relação a como se pensar, mas isso não exclui que o carbono faz ligações duplas. Tanto que na representação que vocês votaram, o carbono é representado apenas com uma ligação com cada oxigênio. A gente não pode esquecer que ele tem 4 elétrons na camada de valência e precisa de mais 4 compartilhar, né, para que chegue na regra do quinteto. Então, ele estabelece ligações duplas, não simples, até porque também o oxigênio precisa de 2 elétrons para estabelecer a camada de valência preenchida, certo? Então, é uma coisa que vocês conferiram bastante, ou até deixaram de falar na nossa atividade. Não sei se ficou claro que vocês tinham que falar isso, ou se vocês não acharam relevante na hora de explicar. A gente não pode esquecer dos átomos que fazem ligações duplas, triplas, e em relação à ligação simples, que a gente pediu para vocês, falou para vocês que é mais fácil visualizar como se fosse ligação dupla, ligação simples, desculpa, fica mais fácil de montar a geometria, mas não exclui, como eu disse, as ligações duplas e triplas, tá? Então, aqui nós temos 4 espécies. Desculpa. Uma ligação com oxigênio e outra ligação com o outro oxigênio. Não temos pares isolados que causem uma maior repulsão eletrostática entre os elétrons. Então, não vai causar uma curvatura, um ângulo de ligação, certo? Então, o ângulo dessa molécula é de 180 graus, porque tanto o arranjo espacial dos elétrons quanto a geometria é linear, porque a gente não tem a presença de nenhum par de elétron isolado que exerça uma maior repulsão dentro da molécula, tá? Então, é isso. A representação fica dessa forma, sempre trazendo os pares de elétrons isolados, aqui no caso são os elétrons ligados ao átomo central, né? E outra coisa também que eu queria lembrar vocês é sobre o átomo central. A gente determina a geometria molecular sempre olhando para o átomo central, tá? Vocês confundiram um pouco isso também, mas é algo fácil de vocês perceberem, assim, tá? Porque aqui, por exemplo, no dióxido de carbono, o oxigênio ele tem pares de elétrons isolados. Só que não é ele que determina essa geometria da molécula como um todo, tá? Bom, gente, é isso. Espero que eu tenha conseguido sanar algumas dúvidas de vocês, ou ajudado vocês a perceberem alguns erros que vocês tiveram na atividade e tudo mais. E eu queria agradecer em nome também do Leonardo e da Stephanie por vocês participarem dessa experiência que foi esse estágio pra gente, tá? Muito obrigada, de verdade. Até mais.